Como é que tá a saúde mental dos brasileiros? Essa aqui é uma pesquisa que saiu pela Atlas Intel. Você já deve ter ouvido falar da Atlas quando a Atlas faz pesquisas em relação à política. Governo, presidência, prefeitura, e a Atlas tem sido o instituto que mais tem acertado, diga-se de passagem. A Atlas se reuniu junto com o Instituto Cactus e eles fizeram uma ferramenta para avaliar a saúde mental dos brasileiros. Eu quero ver essa pesquisa, alguns dados mais interessantes dela, e quero comentar sobre esses dados aqui nesse vídeo. Tem algumas coisas que são muito interessantes da gente pensar, então vamos lá. É importante entender essa sigla, né? Porque tudo vai se basear nessa sigla. ICASME, que é o Índice Contínuo de Avaliação da Saúde Mental. É um índice que reflete o estado de saúde geral da saúde mental brasileira acima de 16 anos, pautado em questionário validado internacionalmente. O ICASME permite a construção de uma base de dados com representatividade estatística e de alta qualidade. Vamos lá então. Tem algum comparativo aqui, o resumo. Tem a questão da confiabilidade da pesquisa, que é uma pesquisa confiável, inclusive se repete os dados, né, em relação à primeira pesquisa que eles fizeram, não mudou quase nada, então já é algo interessante. E vamos lá, eu vou com ela aos poucos. Aqui tem um outro dado que eu acho interessante, né, mais dados interessantes para a gente abordar em um outro vídeo, mas eu vou começar pelo mais importante, um resumo, os destaques da segunda coleta. Como está a saúde mental dos brasileiros? O índice de saúde mental da população brasileira, a pontuação foi de 640. Em comparação com os dados de 2023, não houve diferença. Ok. Então essa é a média. Quando a gente pega essa média e passa a comparar com grupos em específico, a gente começa a enxergar o problema. Então vamos lá. A média foi 640 entre todos. Entre as mulheres, você já vê que é reduzido, né? É 593 entre as mulheres e 691 entre homens. É uma diferença de quase 100 pontos. Vamos colocar 100 pontos entre homens e mulheres. Mulheres também apresentaram menores índices de vitalidade, confiança e foco. Então, aquelas questões todas referentes a gênero, questões referentes a papéis sociais, tudo isso impacta significativamente na saúde de algumas populações, aqui no caso das mulheres. É uma diferença muito grande, e o que é interessante da gente pensar aqui nessa pesquisa é que são só dados, né? É uma pesquisa quantitativa. Essas análises qualitativas a gente faz pós, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Entre jovens, essa média ela é ainda menor. Entre 16 a 24 anos, o índice de saúde mental foi 523. É uma diferença em relação à média maior de 100, quase 200 de certa forma, arredondando aí para homens. Os jovens, de modo geral, estão sofrendo mais e é o que tem aparecido mais nos consultórios. Dá pra gente pensar de várias formas. Tem gente que diz que é muito devido à questão das telas, do celular, do smartphone, mas tem muita gente que nem desconsidera isso, mas pensa em todo o contexto social em que a gente vive, em que o nível de esperança em relação ao futuro, economicamente, profissionalmente, academicamente, família, tudo isso tem se reduzido muito. As pessoas, ela tem deixado de acreditar. Tem até aquele dado que de vez em quando aparece, né? Que é a geração nem. É só você pesquisar que já aparece. Olha só, aqui nessa matéria do Terra. 24% dos brasileiros entre 18 e 24 anos não estudam e nem trabalham. O que está acontecendo, né? E dá para ver que esse dado, de alguma forma, se reflete naquela pesquisa do Instituto. Vamos ver se aqui eles colocam alguma explicação. Fora do mercado de trabalho, gravidez, abandono escolar, tá falando ali, né?
Aqui é mais uma pesquisa quantitativa. As análises são feitas mais pela sociologia, antropologia, psicologia, psicanálise. Enfim, voltando para lá. Vamos para outra linha de análise, tá? Beleza, sobe um pouquinho só. Ok, 94% dos respondentes usam redes sociais. Normal, né? Hoje em dia a rede social cada vez mais algo comum entre todos. 37% usam mais de 3 horas por dia. Eu acho que isso aqui que chama atenção. 37% usam mais de 3 horas por dia. Apresentaram um índice de 610. Já aqueles que usam menos de 1 hora por dia apresentaram uma média de 672. Aqui eu não achei uma diferença muito significativa, para falar a verdade. Eu esperava que quem passasse muito tempo em rede social apresentasse uma média significativamente menor do que aqueles que usam pouco. Mas você vê que a diferença, embora ela exista, não é gritante, sabe? Menos de 1 hora por dia, sei lá, a gente pode estar falando de gente que usa 40 minutos, que usa meia hora. O ganho que essas pessoas têm existe, mas o quão grande que ele é? Acho que os problemas ultrapassam o uso das telas, talvez. E aí até ajuda a gente a pensar sobre essa questão dos jovens. Não sei, acho que são questões para serem pesquisadas, né? Quais os dramas, os dilemas que os jovens estão vivendo. 73% se sentiram preocupados de maneira geral. 56% dos respondentes afirmaram ter perdido o sono frequentemente por causa de suas preocupações. A preocupação com a situação financeira afetou 82% dos respondentes. Muita gente tem se preocupado e até aí é um dado muito aberto. Mas dentro desse dado tem um subdado, que 56% das pessoas têm perdido o sono por causa das preocupações. Não vai conseguir pagar conta, drama de relacionamento, drama de ansiedade, telas. Preocupação com o financeiro afetou 82%. É muita gente mesmo. E a gente acompanha ao mesmo tempo o fenômeno das plataformas de aposta esportiva, em que muita gente deposita esperança em algo que não vai ajudar. Vai piorar o problema. 71% dormiram menos de 6 horas em pelo menos uma noite nas últimas 2 semanas. 62% sentiu forte sonolência durante o dia e 16% fez uso de medicamentos para dormir, prescritos por profissionais da saúde. Olha só, então as pessoas, aqui são 16% que fez uso de medicamentos prescritos, né? E os que não foram prescritos, os que foram, né, outros tipos de medicamento, outras formas de acessar o medicamento. E esse outro dado aqui, eu fico pensando, 62% sentiu forte sonolência durante o dia. Ao mesmo tempo que aumenta o uso de medicamento para dormir, eu penso que deve aumentar o número de vendas de energéticos e de café. Vamos aos poucos aqui. Em energéticos, esse aqui é um dado, acho que de uma rede de varejo, em que aumentou o nível do número de venda de energético em 54% em 2022. É muito grande. Tem essa aqui da Kantar. Eu pesquisei antes de entrar aqui, tá? Eu pesquisei antes de fazer o vídeo. Tem... Esse aqui é do mercado, do açaí, será? Vem crescendo cada vez mais. O da Kantar eu achei uma matéria um pouco confusa, mas que diz sobre o aumento. A principal razão do consumo dos energéticos pelos brasileiros foi o sabor, seguido pelas ocasiões para matar a sede. Porque a pessoa não compra uma água, então, né? Porque o energético em específico? Porque tem tanto refrigerante com sabor também interessante, né? Eu não duvido que seja o sabor, porque o energético tem muita variação de sabor, mas em comparação ao refrigerante. Mas não acredito que seja apenas isso. Com certeza tem a questão da energia. Agora vamos pesquisar do café. Aumento... Eu não consigo escrever. Aumento das vendas de café. Restaurantes e cafeterias em Mogi das Cruzes registram aumento das vendas com a chegada do frio. Até aí, ok. Vou desconsiderar esse dado.
Ó, consumo de café no Brasil cresce 9,2% em relação a abril do ano passado, mostra a BIC. 10% é um crescimento legal. Aqui eles colocam as razões. Ó, isso aqui é interessante, isso aqui eu dei uma olhada também. Todas as categorias de café aumentaram as vendas, mas as que diminuíram foram as tradicionais. As pessoas têm consumido café de mais qualidade, pelo menos isso, né? Olha só, aqui diminuição do preço. Ó, diminuiu o preço de todos os cafés, ó, principalmente os mais caros, né? O gourmet e o superior, que são realmente bons. Agora, eu não sei em relação à saúde, se eles são em excesso tão ruins ou apresentam tantos malefícios quanto o tradicional. Imagino que tudo vai variar em relação ao nível de cafeína, independente da qualidade do grão. Descendo para a última linha. 63% dos respondentes afirmaram serem os responsáveis pelo sustento do lar. Estes apresentaram uma pontuação de 685, o maior entre a categoria. Já aqueles em que os pais são responsáveis pelo sustento apresentaram uma pontuação de 469. Então, quem tem o dinheiro, quem tem o poderio financeiro, tem uma saúde mental muito maior de quem é dependente do outro. Aqui está falando sobre os pais, mas dá para incluir, acredito eu, famílias em que a mulher ela não tem uma renda. Isso faz ela submeter um relacionamento que às vezes não é o mais interessante para a vida dela. E você vê que a diferença aqui, novamente, é muito significativa, de 685 para 469, quanto que a questão financeira, mais uma vez, permeia a saúde mental das pessoas e especialmente dos jovens, se a gente está pensando aqui em relação aos pais. 56% nunca procuraram um profissional da saúde para lidar com transtornos de ansiedade, esperado. Esse percentual é ainda maior entre os homens, esperado também. Os homens têm muita dificuldade de falar sobre sentimentos, de chegar à clínica, de assumir que estão com algum tipo de problema em comparação às mulheres. Também existe problema nas mulheres, mas nos homens, por questões culturais, esse trabalho é ainda mais delicado. Ele tem que ser ainda mais, como eu posso dizer, trabalhado, né? O último dado, 22% deixaram de fazer alguma refeição por falta de dinheiro. É um número muito grande, sabe? É um número muito significativo. As pessoas não deveriam deixar de se alimentar por questão financeira. 22% é muita gente. E essas pessoas que deixaram de fazer a refeição apresentaram uma pontuação de 402, enquanto que as pessoas que não passaram por dificuldade para fazer uma refeição têm uma média de pontuação de 691. Cara, é quase 200 pontos de diferença, né? 200 não, 400, 500, 600, 300 pontos de diferença. É muito ponto de diferença. O quanto que, novamente, não só o dinheiro, mas o mínimo, né? Dá até pra gente pensar na pirâmide do Maslow, né? Das necessidades. Primeiro a gente precisa ter necessidades básicas correspondidas pra gente começar a pensar em outras coisas até. Se as pessoas não estão conseguindo nem se alimentar direito, que dirá de pensar em saúde mental de uma forma mais ampliada. Enfim, esses são os dados. Tem mais dados aqui para se investigar aqui no sumário. A gente pode pensar nisso num próximo vídeo. Mas, se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um comentário aqui, deixa um like. Imagino que você me conheça das outras redes sociais. Se você não me conhece, você pode ver os links, os meus links, na descrição aqui desse vídeo. É isso. Um abraço e até a próxima.